falando da cultura japonesa, vamos falar só dessas duas posturas que nós estamos aqui sentados, né? Que no jiu-jitsu raramente você vai ver algum professor trazendo todas essas informações sobre como sentar, como levantar, em que momento eu tenho que estar na postura sentado dessa forma, em que momento eu tenho que estar nesse formato aqui. Então, nessa postura que eu estou, de joelhos, né, os pés, os dedos dos pés cruzados lá atrás, é a posição 6A, né, a posição de joelho, em japonês, 6A. E quando eu sento dessa forma, pernas cruzadas, é agurá, que aí é uma postura mais relaxada, é uma postura que você não está dentro da ritualística, né, do início ou do final da aula, e você pode ficar à vontade para receber uma instrução, para estar esperando a sua hora de lutar, né? Não é sua vez ainda de estar no rola, então você pode sentar nessa postura. E quando é situações ritualísticas de início de aula ou de final, que muitas vezes a gente não vê no jiu-jitsu, né? Até hoje, as academias que eu visitei, eu não vi ninguém fazer o mesmo ritual que é feito no judô, né? Que é o comprimento de joelho, o momento de meditação, que chama-se mokuso, né? Que é quando a gente encerra a aula, fica na postura 6A, fecha os olhos, faz uma reflexão mental, seja da aula, seja em agradecimento, e para depois fazer o cumprimento final e encerrar a aula, né? Então, essa postura, como essas, são as mais tradicionais de você ver numa aula de tanto de judô como de jiu-jitsu. Aí chegou a brasileirar e fica assim. Mas ainda é permitido, É. né? Ainda é o que não Porque tá pode é você ficar cruzado, todo né? arreganhado. É. Aí é que passa. Apenas as regras de competição. As técnicas são as mesmas. Porém, o judô ele é mais limitado, né? Quando foram feitas as regras de competição, as técnicas mais lesivas foram retiradas. Jigoro Kano, né, começou a retirar técnicas de punho, chave no ombro, Então o judô continua também, ele tem uma continuação no chão. continua no chão. Quando não cai, tipo, não é o ippon e aí continua. Isso, a luta prossegue buscando a imobilização. O que seria imobilização? Eu manter as suas costas no chão, eu tenho que estar livre, né? Meu corpo não pode estar preso, eu não posso estar numa meia Não guarda, guarda. eu não posso estar com a minha cabeça presa nas suas pernas, eu tenho que estar livre, segurando as suas costas no chão, nem podendo ser até a metade das costas, desde que a sua escápula esteja no tatame, em contato com o tatame, por 30 segundos. Acredito que seja 20 segundos agora, a regra foi alterada, né? Então, para mim receber o ippon, né? Então, se eu consigo segurar você por esse tempo, com as costas no chão, chega no ippon e encerra a luta. É a mesma coisa de eu ter conseguido lhe derrubar. Então, no caso, Ou, tem 20 segundos que você pode ou segurar a pessoa no chão ou ir buscar uma finalização. isso. Entendi. E aí, dentro dessas finalizações, fica aberto para qualquer posição que a gente vê no jiu-jitsu. Os estrangulamentos de gola, né, são todos permitidos no judô. Os que a gente vê no jiu-jitsu também são permitidos no judô. Agora, chave de braço, apenas o armlock, que é o jujigatame, né, é permitido. O odegarame, que a gente conhece como número 1, a chave kimura, que também é uma forma de odegarame, ou a alavanca, né, que é o braço esticado, que também é o Odegarame. Que odegatame. nome melhor de Odegarame. Odegarame Kimura. e o degatame, né? Jujigatame é o armlock. Você falou, eu achei interessante. Eu achei interessante. Você estava falando dessa postura sobre a meditação. Nas minhas aulas para as crianças, eu boto todo mundo para meditar no final, só que eu não botava nessa postura. Agora vai ficar até bonitinho as criancinhas assim, eu vou botar para. E eles ficam com a mãozinha de concha assim, ó, coisinha fofa. Quando é uma coisa mais, vamos dizer, um tempo maior de meditação, o ideal é esse, né? Que é a Eu boto postura 2 minutinhos só, que a postura de criança elas lótus, ficam né? muito azogadas. Mas esse aqui geralmente é no final de treino, né? Que a gente cumprimenta e encerra o combate, encerra a aula levantando depois, fazendo também o cumprimento em pé. Uma particularidade para a gente entender a hora, como é que eu levanto e como é que eu sento, eu vou fazer o contrário, né, já que eu já estou sentado. Para que eu me levante,
primeiro eu preciso levantar minha perna direita. Então, ponta dos dedos, perna direita, perna esquerda. Quando eu vou me ajoelhar, é o contrário. Perna esquerda, perna direita, e eu me sento. Né? Por quê? Aí a gente volta para a cultura samurai. O samurai geralmente levava a sua espada, né, o seu katana, do lado esquerdo. E nos duelos, nos combates, ele precisava de um saque rápido. Então, ele já acostumava a subir sempre com a perna direita, para que se ele subisse com a esquerda, o katana não Cortasse a passasse perna. na perna. Né? Então, para isso, ele levanta sempre com a direita. Então, foi absorvido pelas artes marciais, pelas lutas, essa forma também de Os levantar. detalhes do dia a dia fazer a diferença na hora do combate. Tudo é treino, né? E que se você for lembrar da nossa aula sobre a arrumação de kimono, vai lembrar sempre do direita e esquerda. Sempre primeiro direita, depois esquerda. Então, direita, esquerda. Quando eu faço o movimento contrário, esquerda, direita. E existe um comando, tipo, do professor falar e todo mundo fazer junto, assim, bem juntinho? Tem. Né? Quando o professor quer a atenção dos alunos, no início, né? Isso vamos falando da aula de judô, né? Porque todo o comando é em japonês. Então, o professor já se põe na postura e dá o comando. Kyotsuke, que significa atenção. Vamos, prepare-se, né? Atenção. Kyotsuke, Cookscape, Kyotsuke, kids, Kyotsuke. kidscape. Né? Então, todo mundo já fica em atenção. Aí, se for só a saudação, ele faz o rei, aí todo mundo se curva. Né? Existe, aí a gente tem que rebuscar um pouquinho mais na história. Lembrando que a maioria das lutas, ela tem sempre aquele cunho religioso. Né? Algumas lutas vêm do budismo, tem a questão do taoísmo, que esses mestres faziam, eram envolvidos com a questão religiosa também. Então, em todo dojo, sempre tinha um pequeno altar, né? Que muita gente confunde, e principalmente nas escolas no Brasil, você vê a foto do mestre pregado na parede. Geralmente é no meio do dojo, tem a foto do mestre. Só que quando você vai para as escolas orientais, não é a foto do mestre, é o altar religioso, né? Onde você faz a saudação a questão religiosa, né? Não digo a entidade, mas o simbolismo da religião que está dentro daquela academia, né? Você faz o cumprimento para depois cumprimentar o sensei. No final da aula é o contrário. Você cumprimenta o sensei para depois cumprimentar, né? E o mesmo Em forma princípio de de agradecimento. subir com a direita, descer com a esquerda. Exato. Que é o showman. O sensei fala, Kyotsuke, showman. Aí todo mundo vira para esse altar, rei, Kyotsuke. cumprimenta. Aí, sensei, rei, e cumprimenta o sensei. Né? E isso, né, no início e no final das aulas. Aí, como eu disse, nas escolas aqui no Brasil, você vê muita foto do mestre. As escolas de jiu-jitsu que são ligadas à família Gracie, tem lá geralmente a foto do mestre Carlos e do mestre Hélio. Né? Nas academias de judô, você vê muito a foto do mestre Jigoro Kano, né, que foi o criador do judô, mas que no Oriente não é por aí. É muito mais ligado à religião do que aos fundadores da modalidade. Né? Interessante. Essa foi mais uma pergunta. Inclusive, façam perguntas. Pergunta aqui nos comentários, entra no grupo do Telegram, conversa lá. Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas. Estamos aqui para conversar sobre jiu-jitsu. A gente Isso gosta aí. disso. Valeu, Beleza? tamo junto. Os Os.